Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. Vocês estão notando que nós estamos com um estúdio diferente, uma cara nova, porque nós estamos inaugurando um quadro que chama-se Terapeuta no Divã. E nós vamos falar hoje sobre drogas e consequências na família, um assunto constante no nosso dia a dia. E eu convidei uma pessoa que eu admiro muito e ele vai fazer parte do programa. Todo mês nós vamos ter um bloco, Terapeuta no Divã, e vai ser com o psicólogo Rodrigo Dias. Um prazer te ter aqui, Rodrigo. Muito boa essa nossa parceria. Adorei que tu aceitou também, né? Muito bacana. Certo. Rodrigo, eu quero começar perguntando como a família deve agir quando ela se depara com essa coisa, tem alguém na família usando drogas. Bom, boa tarde, Mário, boa tarde, telespectadores, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, é recíproco também, né, para poder participar e poder contribuir de alguma maneira com os conhecimentos da psicologia. Ajudar as pessoas em casa, né, Rodrigo? Isso, exatamente, né? Na ideia. Exatamente, e fazer com que as pessoas, com que a psicologia se aproxime mais, né, das pessoas a partir de temas que realmente chamam a atenção nos dias de hoje, né? Agora, o que você falou, assim, eu acho que a primeira questão, né, que passa por essa relação entre indivíduo e família, na questão do uso de drogas, passa pelo aumento do diálogo, né? Alguma coisa falhou nesse meio do processo aí, né? Agora, o que falhou? Onde falhou e como falhou é o que a gente vai tentar trabalhar num processo terapêutico, tá certo? É muito difícil quando a gente descobre, né, que a gente tem alguém na família usando drogas, né, Rodrigo? Uhum. E aí os pais, eles não sabem o que fazer. Eles ficam apavorados, eles ficam com vergonhas, né, dos parentes, dos amigos e realmente não sabem o que fazer. Qual é o primeiro passo? É procurar um psicólogo. O que ele deve fazer? O que os pais dessa criança, desse adolescente devem fazer? O primeiro passo seria pela mediação do diálogo entre a família. Como tu falou antes. Exatamente, a aproximação e um diálogo entre todos esses sujeitos, né? E com, né, o consenso do adolescente ou do jovem. Porque é muito difícil, né? Nessa hora ele está revoltado. Exatamente, né? Porque talvez a primeira impressão que passe do pai, da mãe, né? Meu Deus, o que eu faço agora e tal. Não, tem que ter calma nesse momento e procurar, com o consenso desse jovem, achar a melhor alternativa. Se o tratamento for, ou melhor dizendo, se a melhor indicação for o trabalho com o psicólogo, então procurar junto, em conjunto. Nada de obrigar a pessoa a ir, né, fazer a pessoa gastar, porque daí você vai gastar tempo, gastar dinheiro. Sim. E o resultado não vai ocorrer. Mas ajuda, por exemplo, se só os pais procurarem uma ajuda de terapia? Também. Primeiro os pais. Também, com certeza. Se o filho não quer ir, mas os pais primeiro. É um sintoma de que algo não está bem, né? Tanto com o sujeito quanto a família na qual ele tá inserido. Alguma coisa está errada. Pode ser por causa de um término de um relacionamento. A gente sabe que adolescente leva tudo ao extremo, né? Pela coisa da idade mesmo. Né? Pode ser, sei lá, por problemas na escola, na faculdade, no trabalho. Então, alguma coisa não está bem. Ou pode ser problemas em casa também. Né? Às vezes... Como identificar que o meu filho ele está usando droga? Porque muitas vezes os pais não sabem, né? Acontece muito isso, né? Isso. E aí, como é que quais são os sinais que ele transmite que ele está usando algum tipo de droga? É muito difícil detectar isso, sabe, Mário? Muito difícil, né? Antigamente dizia-se, né? Se o filho deixar o cabelo crescer e começar a ouvir rock, por exemplo, ele virou drogado, né? Não é assim. Isso. Né? O que acontece é o seguinte, a falta, né, de uma aproximação entre pais e filhos nos dias de hoje pode levar, né, ao uso de alguma substância. Então, o permanente diálogo, a conversa permanente com os filhos é um fator que vai fazer com que você consiga realmente entender aonde ele se encontra nesse momento, né? Se a gente só consegue confiar em alguém quando a gente conversa com essa pessoa. Verdade. Né? Então, se não existe diálogo, se não existe conversa, não existe confiança, né? Como é que eu vou confiar em alguém que briga? Como é que eu vou confiar com alguém que se desespera a cada situação, né? Então, isso para o adolescente transparece muito,
né? Para a criança, para o adolescente, para a família no sentido geral. Né? A própria terapia, né? Ela usa o canal da comunicação para tentar né, chegar ao ponto, né? Então, se não existe o diálogo, né, não chega a lugar nenhum. Né? Exatamente. Então, talvez o problema seja assim, olha, vamos para a terapia, mas vamos para aprender a dialogar de novo, recuperar isso. Porque na nossa sociedade de hoje, a gente sabe que o diálogo e a conversa estão morrendo, né? As pessoas, os pais não sabem o que os filhos fazem, né? Supõem. Sim. Né? Mas e tem aquela coisa, né, Rodrigo, que os pais reclamam que os filhos estão, né, meu filho está perdido, meu filho né, se perdeu nas drogas. Só que, como é que é a visão do filho? Exatamente. Né? Como é que ele está vendo, olhando para esses pais? E como tu falou, a comunicação é que vai mandar muito, né? Claro, com certeza. Ouvir esse filho. Né? Por que ele está gritando por alguma ajuda? Às vezes ele está gritando por atenção, né, Rodrigo? Exatamente. Pode ser, né? Por atenção, por falta de afeto, né? Por falta de confiança também, né? Porque se a gente não encontra, digamos assim, essa afetividade, a gente vai buscar em outro lugar. Claro. Né? Claro. Então, claro que de uma forma errada, torpe, né? Como é o uso de drogas, mas também é uma busca, é um sinal de alerta, né? De que, olha, eu não estou bem, por isso estou... E o amigo dele, quando oferece para ele, diz, isso aqui vai te deixar mais poderoso, vai te deixar mais confiante, vai te deixar mais feliz, né? Se torna feliz. Ele entra nessa fantasia da felicidade, né, Rodrigo? Do poder. E aí é um caminho quase sem volta, né? É uma válvula de escape, né, que a pessoa utiliza. Acontece que algumas pessoas voltam, outras permanecem nesse caminho, né? Então isso é algo extremamente complicado. O primeiro pensamento dos pais é levar o filho para internar em algum lugar, uma colônia de férias ou alguma coisa, né? Ou cai na fé, vai religião, igreja, alguma coisa parecida. É o caminho? Olha, Mário, pessoalmente eu acredito que não. Internação não o problema da cura, né, suposta cura, ou do suposto tratamento, ou do tratamento, melhor falando, não passa pela internação. Por quê? Porque é privar alguém de uma liberdade, entendeu? Então, o que eu critico na ideia da internação? É o fato de você... Sabe aquela coisa de varrer a poeira para debaixo do tapete? Então, em vez de enfrentar esse problema, em vez de falar sobre isso, a gente vai lá e interna a pessoa. Estamos pagando o melhor tratamento, os psiquiatras que resolvam, os médicos, os enfermeiros e pronto. Então, eu acho que a principal questão é, vamos falar sobre as drogas, vamos falar sobre esse problema na família. Não vamos, não vamos comprar aquele ideal de família perfeita, né? Que o filme vende, né? Que o filme vende, que a sociedade vende, né? E por quê? Porque senão a gente não consegue lidar com os problemas, né? E os problemas a gente só consegue resolver enfrentando, não tem outro jeito, né? Verdade. Não existe outra saída, né, para isso. Como seria uma terapia com um usuário de drogas? Como seria o setting terapêutico? Se fosse na questão de um dependente químico, de alguém que já tivesse com dependência... Ele aceitou fazer terapia. Exatamente, eu ia comentar isso com você. O primeiro passo passa pela aceitação desse sujeito. Não só em fazer processo terapêutico, porque a maioria deles aceita, mas em se reconhecer como um dependente químico. Isso é muito difícil. Não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro encontro que a pessoa vai conseguir fazer isso. E o outro é estabelecer um canal de comunicação entre esse sujeito e o seu contexto. Eu acredito que dificilmente, dentro da minha experiência como psicólogo clínico, se consegue lidar com usuários de drogas individualmente. Ele precisa estar amparado dentro de uma rede, precisa que a família saiba, que a família o apoie, que os colegas no ambiente de trabalho também o apoiem, porque senão a coisa não anda. Não vai. Entendeu? O que a gente ouve muito é isso, né? Às vezes em festas os tios dizendo, apontando, eu sabia que esse rapaz não ia dar para nada, eu sabia que ele ia cair na vida mesmo, eu sabia que ele ia usar drogas. Exatamente. E aí o filho ouvindo isso, e até os pais, né? Meio que fica chato, né? Fica frustrante. Claro, e aí acaba afastando cada vez mais, né, Rodrigo? Exatamente. Porque aí não tem a rede de apoio, como tu falou, né? Exatamente. Se não tiver uma rede que ampare esse sujeito, com amigos que o levem para fazer outra coisa, que façam toda uma estrutura de apoio,
qualquer trabalho, qualquer procedimento terapêutico vai ser ineficaz. Não vai. Não vai conseguir, porque você precisa ter uma estrutura junto, né, paralela para a dar o isso. primeiro passo, né? Exatamente. Rodrigo, falando em terapia, tu vai começar a trabalhar, atender. Eu achei fantástico a tua ideia. Aos sábados, né? Porque as pessoas não têm tempo hoje em dia, né, de fazer terapia à noite ou durante o dia, porque trabalham, aí à noite estão cansados. E aí nós temos às vezes o sábado, o domingo, né, de folga e podemos aproveitar. Tu vai começar a atender nos sábados? Atendimento aos sábados, especificamente para esse público, né? Porque realmente está com a vida atribulada, né? Durante a semana, então aos sábados a gente vai promover alguns espaços de reflexão e de procedimento terapêutico também, né? Muito bom, parabéns pela ideia, fantástico. Eu acho que muita gente vai te procurar. Acho que o teu contato está na tela, né? Para as pessoas que quiserem ligar para o telefone, agendar, né, uma consulta. Vai ser no Espaço Terapêutico Sol da Lua. Exatamente. Se as pessoas quiserem entrar no site para saber o endereço Sol da Lua, é www.soldalua.com.br. Exatamente. E aí sabem o endereço e aí te procuram, né, que marcam a consulta. Fantástico, muito bom. Só queria agradecer, Mário, porque realmente você colocou, né, a gente já abriu esse novo quadro com um tema que é realmente importante, que está na ordem do dia, ou deveria estar, né? Não só pela questão repressiva, mas pela questão terapêutica mesmo, né? É um problema crônico na nossa sociedade. Com certeza. E eu acho que você está fazendo um grande papel em divulgar isso aqui no seu programa. Obrigado, imagina. Eu acho que a ideia é essa, né? De plantar sementes para as pessoas, né, conhecerem, saberem o que fazer mesmo numa situação dessa, que é difícil, né, Rodrigo? Com certeza. E a ideia desse quadro é o próximo do mês que vem a gente falar sobre bulimia ou sexualidade, ou sempre trazer um tema polêmico. Que a sociedade quer saber mesmo e às vezes a mídia tem vergonha de falar, tem medo de falar, e essa é a ideia, a gente falar mesmo aqui. Legal, é o desafio. Valeu, eu que agradeço a oportunidade, então. Obrigado. O programa Motivação e Inovação e o quadro Terapeuta no Divã vai ficando por aqui. Até a próxima.